RFI Convida. Silvano Mendes. O livro Cidadão do Mundo, o Brasil diante do Holocausto e dos judeus refugiados do nazifascismo, da historiadora brasileira Maria Luísa Tucci Carneiro, foi lançado esse ano aqui na França. A obra, publicada inicialmente no Brasil em 2010, também na Alemanha em 2014, aborda um tema não muito conhecido do grande público: a política de acolhimento de judeus implementada pelos governos brasileiros nos anos 30 e 40. Para falar sobre o assunto, RFI convida a autora do livro. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Silvano. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado você pela presença. A gente sabe que durante e após a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de judeus tentaram deixar a Alemanha e os países europeus fugindo do nazismo. Alguns deles tentaram ir para o Brasil, mas poucos foram aceitos. É esse tema que você aborda no livro, é isso? O livro foca principalmente na postura do governo brasileiro, principalmente do Estado brasileiro, com as suas políticas imigratórias direcionadas para o recebimento de judeus refugiados do nazismo e os sobreviventes do Holocausto. O livro parte de 1933, com a ascensão de Hitler, que vai impulsionar a fuga desses judeus, principalmente da Alemanha e países ocupados, e chega até 1950, exatamente uma data bastante desconhecida do ponto de vista da postura do governo nesse momento. E esses documentos, alguns documentos que são mostrados no livro, que são revelados pelo livro, inclusive, mostram que 16 mil vistos foram negados para esses judeus, é isso? 16 mil vistos que eu consegui contabilizar, né, diante das pesquisas que eu fiz. Então, é um número ainda em aberto, né? Eu acredito que muito mais judeus tiveram seus vistos negados, classificados como indesejáveis para compor a população brasileira. Porque existia uma série de circulares secretas que davam as diretrizes dessa política de acolhimento, é isso? Porque o Brasil tenta manter uma política de aparências, principalmente no momento em que ele ingressa na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Então, não ficaria bem para o Brasil ter uma postura antissemita, não é? Que exatamente iria se contrapor àquela visão esperada, ou perfil esperado pelas grandes nações. Então, o que nós temos? A produção de 26 circulares secretas, orientando as missões diplomáticas brasileiras no exterior a negarem vistos aos judeus. E aí cria-se uma política de aparências, né? O Brasil é aquele que abre as portas a todos os refugiados, e, com isso, acoberta uma postura antissemita. Essa postura começou a ser conhecida a partir do livro que eu publiquei em 1988, O Antissemitismo Era Vargas. Foi uma novidade para a historiografia brasileira, e, a partir daí, eu aprofundei neste livro, que é O Cidadão do Mundo. E, como você disse, havia uma série de circulares secretas, né, documentos que estipulavam um pouco essa política, mas, ao mesmo tempo, alguns diplomatas brasileiros desrespeitavam essa norma e atribuíam vistos para centenas de judeus. Fala para a gente um pouco desses heróis brasileiros espalhados pelo mundo. Infelizmente, nós temos apenas um diplomata de carreira, que é Luiz Martins de Souza Dantas, radicado durante muitos anos aqui em Paris. É uma trajetória bastante expressiva, né, de um diplomata que colocou em risco não só a sua vida, mas também o seu cargo. Ele comprovadamente salvou e emitiu, vamos dizer assim, 584 vistos que estão relacionados, e essa documentação eu encaminhei ao Yad Vashem no ano 2000, solicitando o reconhecimento dele como um justo entre as nações. Há uma outra, inclusive mulher, Aracy Moebius de Carvalho, que seria naquele momento a futura esposa de Guimarães Rosa. Que era embaixador. Que era cônsul em Hamburgo. Na Alemanha. E ela estava encarregada do encaminhamento da parte mais burocrática para a emissão dos vistos.
Então, o que nós vamos perceber é que, realmente, Araci, né, coloca o seu cargo, coloca a sua vida em risco. Em vários momentos, ela retira judeus no porta-mala dos seus carros, quer dizer, são atitudes bastante, vamos dizer assim, iniciativas e ações muito positivas, e com isso ela salvou muitos judeus, né? E acho que nesse contexto é importante lembrar que entre homens e mulheres nós temos também muitas crianças, né? E a postura do Brasil nesse sentido foi muito negativa. Há um pedido para salvamento de cerca de 20 mil crianças refugiadas, crianças órfãs, aqui em Paris, e o Brasil levou, a partir de 1944, quase que 8 meses para responder que sim, e nesse período já no pós-guerra, as crianças já haviam sido salvas, né? Então, esse é um capítulo do livro Cidadão do Mundo, onde eu narro essas posturas negativas e também as positivas. E tem também um paradoxo nessa história, uma posição ambígua também do Brasil, porque a gente sabe que o Oswaldo Aranha, diplomata e representante do Brasil na ONU, participou, de uma certa maneira, da criação do Estado de Israel. Como você explica esse paradoxo? Eu acho que hoje esse é um tema tabu, vamos dizer assim, porque durante muitos anos o chanceler Oswaldo Aranha teve uma atitude reverenciada, né, como um herói participante da partilha da Palestina, a partir de 1946, culminando em 47, depois 48, com a criação do Estado de Israel. E a documentação revelou exatamente a partir das circulares secretas que começam a ser editadas, vamos dizer assim, em 1937, é que nós temos a figura de Oswaldo Aranha como chanceler. E é exatamente nesse momento que os vistos são negados, né? Mas temos também, vamos dizer, um outro lado em que vários judeus, lógico, conseguiram os vistos, mas esses vistos eram comprados junto vamos dizer, o aparato diplomático dessas missões no exterior. Muitos judeus entraram como católicos, eles foram obrigados a falsificar os seus documentos, ou então como turistas. E a exigência do governo brasileiro, diante de uma das circulares, é que o judeu turista apresentasse uma passagem de ida e volta, ou comprasse, vamos dizer assim, o visto capitalista, onde ele pagava um X para o governo brasileiro, esse valor era depositado no Banco do Brasil, que é uma contabilidade que eu estou fazendo atualmente para ver a dimensão, não é, dessa tragédia, e eles entravam assim com um visto preventivo, vamos dizer, quer dizer, tem um tempo determinado para permanecer no Brasil ou investir no Brasil. Então era um visto muito seletivo, os mais pobres, os doentes, então esses não eram aceitos. E ao mesmo tempo o Brasil recebeu vários nazistas, Sim. Alguns deles muito conhecidos. Seria possível dizer que o refúgio desses personagens também se inscrevia nessa lógica que a gente pode chamar de antissemita, claramente? Não só pode ser chamado de uma lógica antissemita, como também uma lógica germanófila, não é? Onde o Brasil, a partir de 1945, né, mesmo após a divulgação das atrocidades cometidas pelos nazistas nos campos de concentração, de extermínio, ele abre as portas e facilita a entrada não só de renomados nazistas perseguidos por seus crimes de guerra, como o Brasil, através da missão militar sediada em Berlim e Frankfurt, ele vai facilitar a fuga daqueles alemães e filhos de alemães que estavam radicados no Brasil até por volta de 1938. Grupos grandes de famílias alemãs, no momento em que a Alemanha entra na guerra, esses personagens, vamos dizer assim, eles voltam para a Alemanha, inscrevem-se na burocracia do Reich, vão lutar e vão estar a serviço do Terceiro Reich. Terminada a guerra, o que eles fazem? Eles tentam voltar para o Brasil. Então, é essa documentação, que encontra-se também sob a guarda do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que eu consultei, é o tema de um próximo livro chamado Missionários do Reich, né, que são exatamente esses nazistas do terceiro escalão, segundo escalão, que saem do Brasil, chegam na Alemanha e depois tentam voltar. E o Brasil facilita enquanto ele proíbe a entrada dos sobreviventes do Holocausto. E uma última pergunta, Maria Luísa.
Trazendo esse debate para os dias de hoje, que vestígios esse antissemitismo velado ou não, que é revelado no livro, pode ter deixado na cultura brasileira contemporânea? Eu acho que há marcas bastante possíveis, vamos dizer assim, de serem identificadas, não é? Porque há uma persistência dos mitos antissemitas, que é um outro livro meu, Os 10 Mitos sobre os Judeus, não é? O mito do deícismo, o mito de que todos os judeus são ricos, o mito de que eles participam de complôs secretos, complôs internacionais. Então, essa persistência de uma mentalidade antissemita ainda continua, ela é muito visível, inclusive, nas mídias, não é? E, por outro lado, eu acho que há um ensinamento muito importante, esse é um dos propósitos do livro, não é? Como nós vivemos hoje o drama dos refugiados, não é? Com mães, com crianças, velhos que deixam a sua pátria de origem e buscam um refúgio, eu acredito que nós podemos aprender muito com esse passado, né? Um passado onde algumas políticas de Estado, no caso é o exemplo que eu dou do Brasil, cercearam e dificultaram o trâmite e a fuga ou a busca de um refúgio seguro para os refugiados. Então, olhando um pouquinho para o passado, eu acho que nós podemos pensar políticas afirmativas para receber esses refugiados e oferecer-lhes assim uma segunda oportunidade de vida, não é? E de sobrevivência também. Né? Ou seja, olhar um pouco os erros do passado para tentar corrigir exatamente. Não só os erros, mas ver hoje. também o que deu certo, não é? E acho muito importante que hoje as grandes nações tomem iniciativas no sentido coletivo, não é? Vamos pensar juntos, vamos buscar caminhos, não é? Porque a partir do momento em que se fecham as portas, você coloca em risco muitas vidas, né? E acho que não é isso que nós precisamos nesse momento. Perfeito. A RFI convidou hoje a historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro, autora do livro Cidadão do Mundo, o Brasil diante do Holocausto e dos judeus refugiados do nazifascismo. Obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Muito obrigada e boa leitura a todos, né?